Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Você Quer, Você Consegue. Eu sou o Eliseu Souza e no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui para fazer o que vocês tanto me pediram, para eu estar mostrando como que foi a minha redação, né? Eu não consegui pegar a redação da Polícia Rodoviária Federal porque acabou passando a data e eu esqueci, na hora eu nem lembrei mesmo de estar pegando a redação, né? Na verdade nem sabia que dava para ver disponível, pra você ver, ter a noção de como eu estava desatualizado. Mas a da Polícia Federal agora eu já peguei, já aproveitei até que saiu hoje a folha de resposta, né, da redação, já fiz até um recurso para mim, porque a minha nota da PF não foi tão boa igual a da PRF, né? Na verdade elas foram semelhantes. Na PRF eu tirei 18,93 de 20 e na Polícia Federal eu tirei 11,03 de 13, né? Mas eu fiquei ainda com... tive mais desconto na PF do que na PRF. Na PF valia menos a nota, né? Então eu fiz alguns recursinhos lá, não sei se eles vão acatar, né? Depois eu falo pra vocês também se eles acataram ou não. Mas, querendo ou não, né, mesmo sendo perfeita a nota, foi uma boa nota, né? 11,03 de 13 é uma excelente nota, né? Você tem que fazer metade na Sebrasp para não ser eliminado, então está de bom tamanho. Bom, vamos lá então, ó. O tema de hoje é a minha redação da Polícia Federal 2021. O cargo que eu fiz foi para escrivão, mas a redação ela foi o mesmo tema para papiloscopista, para agente e para escrivão. Só para delegado que foi diferente, então serve para você que quer qualquer cargo policial ou até mesmo outro cargo que a Sebrasp vai fazer o concurso, beleza? Então é uma análise da redação, deixando bem claro que eu não sou professor de português, pelo contrário, eu sou bem ruim em português até. Não bem ruim, né? Mas eu não sou um expert em português, não sou aquele cara muito bom assim, sabe? Vocês podem, vou até mostrar para vocês, né? Vamos parar de enrolação e passar nos slides, né? Que eu fiz um slide bem legal aqui, mostrando a redação e mostrando a avaliação do Sebrasp para a minha redação. Aqui, né, tá a avaliação do Sebrasp para a minha redação, ó. O item 1.1, que é o quê? A apresentação. Significa o que essa apresentação? A legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. A estrutura textual, ou seja, ver se o texto estava bem estruturado, né, com parágrafo certinho. Não é só você chegar lá escrevendo um texto tipo de qualquer jeito. Você tem que dar um parágrafo. Quando você vai começar um parágrafo, você tem que dar tipo um espaçamento assim, sabe? Não é pra chegar já colocando no começo da linha assim e escrever normal. Então, ó, valia apenas 0,50. Como eu falei, a redação para PF vale 13 pontos. E eu tirei 0,50 de 0,50, ou seja, eu tirei nota máxima nesse quesito. Então, eu fui muito bem na apresentação e na legibilidade. Bom, aqui, né, o número 2 é o desenvolvimento do tema. Ou seja, eu já falei para vocês, a Sebrasp, geralmente, na maioria das suas redações, ela cobra 3 perguntas. E você tem que responder essas 3 perguntas. E aqui está cada resposta sobre uma pergunta. Ó, a primeira pergunta. O papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Você podia tirar de 0 a 3,50. Eu tirei nota máxima, 3,50. Ou seja, eu fui muito bem nesse primeiro parágrafo de resposta. A segunda pergunta era a observância dos direitos previstos na CF como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Você podia tirar de 0 a 4,50. E nesse aqui eu não tirei nota máxima, eu tirei 3,75. E eu entrei com recurso, vamos ver se eles acatam aí, porque eu achei que eu merecia nota máxima também. Assim como no 3, que fala sobre o desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Você podia tirar de 0 a 4,50, eu também tirei 3,75. E eu também fiz recurso nesse aí, né? A gente tem que tentar, porque eu tava vendo lá, né, eu sempre tive medo de fazer recurso, com medo deles diminuir a nota, mas é quase que muito pequena a chance deles diminuir a nota com recurso, entendeu? Então eu falei, vou arriscar, né? Vai que eu perca também um pontinho, alguns milésimos, mas eu tenho bem mais chance de ganhar do que de perder, então não custa nada tentar, né? Aqui, ó, eu tô na frente, não sei se dá pra sair, deixa eu ver. Aqui, ó. Nota no conteúdo, minha nota no conteúdo foi o quê? 11,50. Número de linhas, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu escrevi 30 linhas. Ou seja, eu escrevi o máximo que eu podia, porque vocês podem ver a fórmula lá no edital, a fórmula de cálculo de erros. Quanto maior linha, menos os erros vão impactar. Ó. Eu tive 7 erros na prova. Ou seja, a minha nota ficou 11,03, beleza? Então, foi até que uma boa redação assim, né? Mas poderia ter sido melhor. Mas vamos lá então dar uma análise dessa redação, ver como que eu fiz, dar algumas dicas para vocês, alguns macetes também. Bora pra lá. Bom, começando aqui, né? Como eu falei, geralmente a redação da Sebrasp são composta por 3 perguntas. E nessa prova foi por 3 perguntas. Mas eu não chego lá e já começo a fazer as 3 perguntas. Eliseu, se quiser você pode fazer, mas eu faço o que a maioria dos professores indicam. Eu começo com
parágrafo assim de introdução, né, para dar uma apresentada sobre o tema, para citar também os tópicos que eu vou falar, só para não chegar já respondendo assim, né? Tem que dar uma apresentação. É igual quando você vai conhecer a pessoa que você quer namorar, que você quer ficar. Você não vai chegar já dando beijo na pessoa assim, né? Primeiro você tem que se apresentar, dar uma conversa, e para isso que serve a introdução do texto, para você expositivar, né, aquilo que você vai falar. Ó. Então, eu comecei a minha redação assim, ó. Já falando sobre o órgão, né? Eu quero pertencer ao órgão, já vou começar falando. A Polícia Federal, PF, é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, possuindo atribuições direcionadas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ponto. Como todo órgão policial, a PF trabalha para que os direitos e garantias fundamentais contemplados na Constituição Federal de 1988, que é a CF de 88, sejam respeitados e usufruídos por todas as pessoas. Porém, a própria atuação da PF pode acabar restringindo alguns desses direitos. Ou seja, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou estar lendo o tema da redação para vocês. O tema da redação era assim: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Ou seja, né, eu coloquei aqui na introdução a PF, eu coloquei sobre o órgão que ela é subordinada, né, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e eu falei o tema da redação praticamente nessa introdução. Eu falei que a PF ela busca para dar, né, o direito à segurança pública a todos, a preservar a incolumidade das pessoas, e também ela pode acabar restringindo alguns direitos, porque toda a polícia, né, ela vai prender pessoas, ela vai investigar, então a PF tem essa dicotomia, entendeu? Então foi isso que eu fiz na introdução. Eu apresentei para o examinador, para o leitor, sobre o que eu ia falar nesse texto. Então é muito importante que você faça uma introdução. E é básica aqui, ó, eu fiz 6 linhas, mas o indicado no máximo mesmo é umas 5 linhas. Eu acabei fazendo 6 linhas lá na hora porque não dava para resumir o que eu queria falar, então foi basicamente isso. Mas a introdução serve só para você deixar seu texto mais bonito, né? Vamos dizer assim, fazer uma apresentação, não chegar já beijando. Por exemplo, a menina pode estar afim de você. Fala, nossa, que cara bonito. Mas daí você chega nela lá e já vai tentar chegar beijando assim. Você acha que ela não vai se assustar, não vai querer? Claro que ela não vai querer, né? Primeiro você tem que chegar, fazer a introdução, dar uma apresentação, né? E assim tem que ser com o texto. É muito importante essa introdução. Mesmo não sendo obrigatória na Sebrasp, é fundamental que você faça essa introdução, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu já estou respondendo a primeira pergunta, né? Porque eu faço a introdução e daí já começo a responder as perguntas. E é importante, galera, responda as perguntas na sequência. Primeira pergunta você vai responder no primeiro parágrafo que você for responder. Não vai responder tipo assim, eu acho que a primeira pergunta vai ficar melhor no último parágrafo. Não, não faça isso. Não tem nada no edital que que proíba você de fazer isso, né? Mas não é indicado. Todos os professores que eu já vi, que eu já estudei com eles falam que não é indicado você fazer isso. O certo, a Sebrasp já dá aqui a sequência para você seguir na redação. E vai facilitar também a vida do examinador, né? Você tem que saber, galera, o examinador ele tá lá para corrigir, né? Claro que ele busca achar os erros para eliminar, para ver aquilo que está preparado, mas se você facilitar a vida do examinador, ele também vai facilitar a sua vida. Se ele achar fácil o que ele está procurando, ele vai pegar mais leve com os erros, vai dar uma amenizada. Então é muito importante você ter essa estratégia também, beleza? Então eu vou estar lendo a primeira pergunta aqui e para vocês verem como eu respondi. Primeira pergunta: o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Bom, fui lá, né? Comecei assim, ó. Um esqueletinho de redação, um esqueleto que eu sempre faço. Primeiramente, nota-se que a PF, eu estou escrevendo PF por quê? Porque no primeiro parágrafo eu já escrevi Polícia Federal por extenso e coloquei entre aspas PF. Então agora, a partir de agora, eu não preciso ficar escrevendo Polícia Federal, eu escrevo PF. Já sinalizei para o examinador o que significa PF, então manda abraça. Primeiramente, nota-se que a PF exerce papel imprescindível na garantia do direito à segurança pública. Nesse sentido, cabe sobrelevar a atuação da PF por meio da Operação Vigia, Prevenção e Repressão nas Fronteiras e Divisas, que devido às fiscalizações, mandados e serviços de inteligência, conseguiu interceptar cerca de 1,2 bilhão de reais do crime organizado nas regiões fronteiriças. Essas interceptações foram principalmente de crimes como tráfico de pessoas, armas e drogas, contrabando, descaminho, dentre outros. Dessarte, não há dúvidas de que a PF busca garantir a proteção coletiva, trabalhando para a descapitalização do crime organizado e utilizando esses recursos em prol da segurança. Dá até vontade de chorar, né, galera? Esse texto aqui, esse parágrafo não é querendo me achar, mas ficou muito bom, cara. Ó, eu citei uma operação da Polícia Federal. O examinador já vai ver na hora. Nossa, ele conhece mesmo sobre o órgão, ele quer pertencer a essa polícia. Ele não veio aqui e sentou para fazer a prova, só se inscreveu e veio. Não, ele buscou ler notícias, entrou no portal da PF, viu as operações, citou até a operação aqui, ó, Operação Vigia.
ainda falou cerca aqui, ó, 1,2 bilhões de reais. Nossa, isso aqui enriquece muito a sua redação, cara. Não é você chegar lá e falar, eu acho a PF importante, a PF é uma polícia legal, a PF passa na Globo, a PF passa no Fantástico. Não, é você chegar e trazer dados concretos, operações que acontecem na prática. Falar sobre valores que foram recuperados, valores que a PF, como que fala na pergunta aqui, ó, a garantia do direito à segurança pública, o que a PF está fazendo, ó, pegando o dinheiro do crime organizado nas regiões fronteiriças, né, que são uma das regiões mais perigosas. Também, ó, citando aqui crimes, conhecimento jurídico. É muito importante, galera. A gente, principalmente que estuda para carreira policial, tem conhecimento de direito, né, porque cai direito na prova. Você usar o direito a seu favor é muito legal você conhecer sobre direito, sabe? Eu acho que devia até ter na escola alguma matéria sobre direito assim, porque é importante você conhecer sobre seus direitos como pessoas, né? Sobre o que você pode fazer, o que você tem direito. Então aqui, ó, olha que legal que ficou a redação, citando sobre os crimes principais que a PF combate, que é tráfico de pessoas, armas, drogas, contrabando, descaminho, dentre outros, né? Eu falei os principais crimes que acontecem nas regiões transfronteiriças e que a PF, não só a PF, né, como a PRF também combate esses tipos de crimes. Então, esse primeiro parágrafo ficou realmente show de bola e respondeu a pergunta, né? Eu falei o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Então é muito importante isso, ó. Conheça as operações do seu órgão, tenha dados concretos, dados sobre reais recuperados, porcentagem, é muito importante. Na prova da PRF também eu citei várias porcentagens que eu tinha decorado e eu acho que foi isso que fez minha nota subir e ficar tão alta, beleza? Então é importante que você decore. E não é... Eu tenho a mente muito fraca, galera, eu não sou aquela pessoa de ficar decorando fácil. O que você vai fazer? Eu já falei pra vocês em vídeos anteriores. Você vai ter um caderninho assim, de anotação, você anota lá, ó, PRF combateu 15% de não sei o que, atingiu 2 bilhões de reais. Você vai anotar e antes da prova você dá uma lida. Daí vai estar fresca na sua memória e se cair um tema da redação parecido, você pode usar esses dados, beleza? Então essa é a minha dica. Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta fala assim. Pergunta de número 2. A observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Bom, e eu respondi assim. Cumpre ainda destacar, também é outra parte de esqueletinho que eu já uso na redação, cumpre ainda destacar que a garantia da validade dos atos praticados pela PF encontra-se em plena observância dos direitos previstos na Constituição Federal de 88. Sob esse viés, a PF tem como objetivo ser referência mundial em ciência policial. Nossa, olha essa frase, galera. Referência mundial em ciência policial. Essa parte também eu anotei. Inclusive foi do professor do Estratégia que eu estava assistindo a revisão de véspera. E ele foi falando algumas coisas lá e eu fui anotando no meu caderninho também. E eu utilizei essa frase aqui, ó. A Polícia Federal tem como objetivo ser referência mundial em ciência policial. Referência mundial em ciência policial. Nossa, até rima, galera. Fica muito gostoso essa frase. Eu anotei no caderno assim e falei, mano, tomara que caia um tema que eu consiga usar essa frase na redação. E, dito e feito, consegui encaixar aqui e ficou lindo demais. Principalmente nos aspectos de respeito aos direitos dos cidadãos e no cumprimento das leis. Ademais, a PF busca ser uma polícia cidadã, divulgando por meio das mídias sua atuação, além de se mostrar totalmente contrária a práticas de atos ilegais por seus servidores, vedando a tortura e atentando para os preceitos constitucionais de que alguns direitos só podem serem restringidos por ordem judicial. Aqui já foi um erro de português, né? Só podem serem. Nossa, já caguei aqui, né? Mas isso aí eles já descontaram lá, então tá tudo certo. Nem recorri desse aí, né? Também a gente tem que recorrer de tudo que tem chance, mas também tem algumas coisas que a gente tem que reconhecer que errou, né? Isso aí foi um erro de português também, que na hora do nervosismo lá da prova a gente não acaba nem percebendo, né? Mas de conteúdo, galera, eu praticamente respondi a pergunta, né? Ó, a pergunta fala: a observância dos direitos previstos na CF como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Eu falei o quê? Que a garantia da validade dos atos praticados pela PF encontra-se em plena observância à Constituição Federal. Mas eu não falei só e deixei por isso. Eu falei, né? Que a PF é uma polícia cidadã, que ela tem como objetivo ser referência mundial em ciência policial, que ela veda a tortura, né? Que ela pune rigorosamente seus servidores que cometem atos ilegais. Então, é importante isso, você responder a pergunta, mas trazer argumentos, né? Não ficar falando, eu acho que a PF respeita. Ponto. O examinador vai falar assim, tá, eu acho que a PF respeita também, mas e aí? Nota 0. Vai ser assim, então. É importante que você tenha argumentos, conhecimento sobre o tema, entendeu? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A última pergunta, número 3, fala assim. É uma pergunta que eu acho que deve ter pegado muito candidato. O desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal.
A CESP faz isso de propósito, galera. Como que eu falei na aula sobre redação aqui que eu dei, às vezes ela coloca 2 tópicos em uma só pergunta e você tem que falar sobre os 2. Se você falar só sobre um, você vai perder ponto e não vai atingir nota máxima. Então aqui ela quer que você fale sobre o desempenho de ser um policial federal e também o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Eu até achei bem difícil, né, porque são temas que dava pra fazer uma pergunta sobre cada, só que a Sebrasp cobrou pra responder na mesma pergunta, a gente tem que responder na mesma. Então, vamos lá, eu dei uma ajustada aqui e ficou assim meu último parágrafo. Por fim, o desempenho da função de policial federal vem a cada ano ganhando maior visibilidade e atuação, seja pelas investigações e operações desempenhadas, seja pelo respeito aos direitos humanos como valor da PF. Ó, já falei aqui, né? O respeito aos direitos humanos como valor da PF. Outro conectivo que é importante, sendo assim, os policiais federais trabalham para o bem da nação brasileira, combatendo o crime e trabalhando para que os direitos e garantias fundamentais sejam preservados. Além disso, é dever desses agentes respeitar os direitos humanos, cumprindo assim o valor da PF e se tornando referência para os demais órgãos policiais do Brasil e do mundo. Bom, esse parágrafo eu achei que não ficou tão perfeito assim, mas deu para responder a pergunta, deu para falar um pouco, né, sobre o que eles pediram. Como eu falei para vocês, eu achei muito difícil porque eles querem 2 temas bastante complexos em apenas uma pergunta, né? Então eu tentei resumir ao máximo, tentei falar, tipo assim, eu falei que a função de policial federal já abrange esse valor da PF, que é o respeito aos direitos humanos, entendeu? Então, essa é uma dica para você também, quando vir 2 tópicos, assim, uma pergunta, você tenta que meio que já responder eles 2 ao mesmo tempo, sabe? Tipo assim, fala da função de policial federal e já fala que uma das suas funções é esse respeito aos direitos humanos, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu achei que eu poderia ter feito melhor, mas na hora lá na prova foi isso que eu pensei e pelo menos eu desenrolei e consegui 3,75 e fiz um recursinho aí, vamos ver se eles acatam, né? Aqui também eu tive alguns descontos por erro, tanto que eu não sei, galera. Eu tô errando muita vírgula, sabe? Vírgula mal colocada. Eu tô colocando vírgula onde não é pra colocar, então é importante que vocês também deem uma olhada nessas vírgulas, assim. Eu vi até uma vez o professor Alexandre Soares falou que em dúvida você não coloca vírgula. E eu sou o contrário, eu coloco bastante vírgulas no meu texto, né? Deu pra perceber. E eu tive 7 erros nessa prova, né? 7 erros de gramática. Um foi de grafia, que eu não achei o erro, então eu até fiz um recurso, né? Às vezes a minha letra é feia, deu pra perceber também, né? Eles podem ter achado que eu escrevi, por exemplo, meu R parece muito com S, eles podem ter achado que eu escrevi alguma coisa errada, então eu falei pra eles lá, dar uma olhada nessa linha que eles fizeram o erro de grafia, e os outros erros foram de morfossintaxe, que eu acho que a maioria foi sobre vírgula, sabe? Então é isso também, uma dica pra vocês que eu mesmo preciso tomar é tomar cuidado com as vírgulas, não colocar vírgulas em excesso, não separar o sujeito do verbo, né? Eu acho que é isso que eu faço muito, então foram essas dicas pra vocês, galera. Bom, aqui ó, está a minha redação completa, para quem quiser tirar um print, dar uma anotada, ó. Os conectivos que eu uso, ó, geralmente eu falo sobre o órgão na introdução, né, dou uma apresentação mesmo. Primeiro parágrafo eu uso um primeiramente, segundo parágrafo eu uso segundamente, ou cumpre ainda destacar, além disso, alguma coisa assim de adição, sabe? E no último parágrafo eu uso um por fim, afinal, alguma coisa assim que já vai indicar que você vai acabar o texto, entendeu? Então, é basicamente esse o esqueleto que eu uso, né? O esqueleto da redação. Aqui tá as minhas notas, né? Como eu falei pra vocês. Aqui ó, os erros, ó. Tive um erro em grafia e 6 erros em morfossintaxe. Em propriedade vocabular, que eu nem sei o que é, eu não tive nenhum erro. E foi basicamente isso minha nota, ó. Nota máxima em apresentação, 3,50 na primeira pergunta, 3,75 na segunda e terceira. Beleza, galera? Foi basicamente isso. Então, encerrando aqui, né, galera? Não tem mais slides. Eu fui dar uma passada porque eu já não lembrava. Geralmente faço um obrigado, né, uma despedida no final, só que eu acabei não colocando, porque eu fiz esse slide na pressa mesmo, que eu tinha acabado de fazer o recurso aqui, saiu a nota hoje, já quis mandar conteúdos pra vocês, porque era bastante gente me pedindo pra eu mostrar minha redação, pra eu mostrar não sei o que, então a minha meta é ajudar vocês, mesmo não ter ficado tão bom, não ter colocado a despedida, o importante é que eu tentei ajudar, beleza? Então é isso, galera, se despedindo aqui, ó, um abraço apertado mesmo, não desista que a sua aprovação está chegando, beleza, guerreiro? Abraço, fique com Deus. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem. Lembre-se disso sempre, a meta é ser melhor que ontem. Tamo junto, galera. Fica com Deus. Falou!